Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém? Você recebe graça e paz? Amém. Eu também. Glória a Deus. Esse mês nós comemoramos algo muito especial, muito importante. Não é meu aniversário, embora seja. Nós comemoramos a vinda do nosso Messias, a chegada do Deus homem à terra, do nosso Salvador. Nós celebramos a vida de Jesus. E eu gostaria de refletir com você um pouco nessa manhã, queridos, sobre a mensagem do Evangelho, sobre a mensagem que Jesus veio trazer para nós, o motivo pelo qual ele veio para esta terra, para que nós pudéssemos entender, receber, compreender e viver essa mensagem de reconciliação. Então, eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. A partir do verso 14. Até o verso 21. Amém? 2 Coríntios 5, 14. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Aleluia. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu também a tarefa de fazer com que outros sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. E em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, profundamente, Senhor, pela sua obra perfeita e completa, Senhor amado, naquela cruz. O Senhor foi um bom servo, obediente ao Pai, que se entregou por completo, por amor a nós, para a glória de Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque em Ti nós temos vida e esperança. Nós pedimos que a Tua mensagem, Senhor amado, caia em terra boa nesta manhã. Que o nosso coração seja alcançado pelo Senhor, Pai. E que mais uma parte, Senhor, da Tua mensagem seja absorvida pelo nosso Espírito nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, queridos? O Evangelho é a mensagem de reconciliação de Deus com o homem.
E Deus, desde o início, desde que houve a queda do homem, Deus desejava se reconciliar com o homem, desejava se relacionar com o homem. Então, ao longo da palavra, ao longo da Bíblia, você vai ver que Deus fez várias alianças com o homem. A primeira aliança Deus fez com Adão. Quando o homem pecou, ele disse que ele enviaria um Salvador, que pesaria a cabeça da serpente e que traria redenção ao mundo. Depois disso, queridos, Deus fez uma aliança com Noé. Depois disso, Deus fez uma aliança com Abraão. Depois disso, Deus fez uma aliança com Moisés. Depois disso, Deus fez uma aliança com Davi. E então veio Jesus Cristo, aquele que estabeleceu a nova e eterna aliança do Senhor conosco. Mas por que, queridos, tantas alianças? Por que Deus fez tantas alianças com o povo de Deus ao longo dos anos? Primeiro, para apontar para essa aliança, a nova aliança do sangue de Jesus, que seria feita e completa, realizada por meio de Jesus. Para apontar para isso, para um tempo de redenção. Segundo, para que o povo pudesse entender geração após geração, para que a revelação de Jesus ela fosse entregue de forma progressiva para as pessoas, uma geração passando para outra, e as pessoas, conforme o tempo fosse passando, iam compreendendo melhor e de forma mais profunda a vontade de Deus para os homens. Amém? Então, queridos, Deus sempre teve o desejo de se relacionar conosco. Amém? Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Deus sempre teve o desejo de se relacionar com os homens, de trazer a verdade da sua palavra, da sua vontade para nós. O Senhor deseja se relacionar comigo e com você. O Senhor não deseja que você se relacione, queridos, com Ele por intermédio de outra pessoa. O Senhor deseja que você se relacione com Ele por meio de Cristo, que abriu um caminho perfeito até o Pai. Para que nós possamos ter uma relação plena com Jesus, com o Pai, conhecermos a Deus plenamente. Mas para isso, queridos, por meio da queda, essa relação com Deus, ela foi o quê? Quebrada. O homem já não tinha mais livre acesso, porque agora, queridos, o pecado nos separava completamente de Deus. Porque não havia mais integridade no coração do homem, não havia mais sinceridade, honestidade no coração do homem, não havia mais pureza no coração do homem. Havia um abismo entre o homem e Deus, um abismo gigantesco ao qual ninguém poderia passar por ele. Você, queridos, sem Deus, sem Cristo, é incapaz de chegar até Deus. O único meio de nós chegarmos a Deus é por meio de Cristo Jesus. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho a esta terra. Mas por quê? Por que Jesus teve que vir para esta terra? Por que Deus não poderia apenas perdoar os nossos pecados? Lá do céu, Ele olhar para nós e perdoar os nossos pecados. Que Deus é poderoso. Deus não é poderoso, queridos? Deus poderia lá falar, então, todos os pecados estão perdoados. Todo mundo tem livre acesso a Deus. Por que Jesus teve que vir? Por que Jesus teve que morrer no meu e no seu lugar? Por que a gente precisa de um Salvador? Afinal de contas, do que é que nós estamos sendo salvos? Porque, quem sabe, você seja uma boa pessoa, você quer o bem dos outros, você faz escolhas boas na sua vida, você por vontade própria não prejudica ninguém. Por que é que você precisa de um Salvador? Deus escolheu enviar o seu Filho para este lugar, queridos, porque tinha uma dívida que precisava ser paga. Deus é justo e Deus é bom. Não é Deus é justo, mas Ele é amor.
Deus é justo e é amor. Deus é amor e é justiça. Uma coisa não se contrapõe à outra. Então, veja que alguém infringiu leis gravíssimas. E ele foi apresentado diante de um bom juiz. Certo? Um juiz justo e bom. E esse juiz justo e bom fala, olha, eu decido que essa lei que foi infringida por esta pessoa não vai gerar condenação. Eu perdoo aqui a sua infração. Você pode ir embora. Isso seria justo? Isso seria justo? Não seria justo. Porque houve uma infração e essa infração, ela deveria ter uma resposta, uma consequência. Então, Deus, se tivesse apenas perdoado os nossos pecados, não seria justo e nem seria bom. Acontece que a nossa dívida com Deus precisava ser paga. O problema é que nenhum de nós tínhamos condição de pagar essa dívida. Então, eu já usei esse exemplo outras vezes. Então, pensa que você tem um Fiatzinho 147 caindo os pedacinhos todo enferrujado. Se passa perto, pega tétano. Pensa. E você está andando pelas ruas de Balneário Camboriú e, de repente, você bate numa Lamborghini maravilhosa de última geração com o seu Fiatzinho 147. E ele é tudo que você tem. E aí, agora, a sua causa é apresentada diante desse juiz. E você diz, olha, nem que eu venda tudo que eu tenha, nem que eu me vire do avesso, que eu morra e nasça de novo, eu não tenho como pagar essa dívida. Eu não tenho como quitar esse carro. E agora, o que eu vou fazer? Nós não tínhamos. Amém? Você entende? Que não tínhamos como quitar a dívida do pecado. Por quê? Porque a dívida do pecado é quitada por alguém santo, puro, que nós não somos. Nós perdemos tudo o que nós tínhamos, querido, de pureza, de verdade, de bondade. Foi perdido, foi contaminado por conta do pecado. Foi afetado por conta do pecado. O pecado mexeu, alterou tudo dentro de nós, afetou toda a nossa vida, a nossa forma de pensar, os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas reações, os nossos impulsos, os nossos comportamentos, o nosso fazer, qualquer coisa dentro de nós agora é afetado, está contaminado por conta do pecado. Um dia eu estava dando aula para os juniores e eu expliquei para eles sobre isso, como o pecado afeta a nossa vida. Então, você está andando na rua com um copinho de suco. E aí um passarinho faz cocô na pontinha do seu copinho de suco, mas caiu ali um pouquinho de cocô no copinho do suco. Você bebe? Ah, mas foi só um pouquinho. Só um pouquinho, não foi muito assim. Você bebe? Não, porque aquilo está o quê? Contaminado. Não importa se é muito, se é pouco. Aquilo foi contaminado. O nosso ser foi contaminado pelo pecado. Não há nada para salvar que se salve por si mesmo. Amém? Vocês entenderam? Ok. Então, nós temos o problema do Fiat 147. Não se ofenda se você tem um Fiat 147, tá bom? Nós já tivemos um Chevette também. Velho, né? Tá quase a mesma coisa. Tá ali por perto. É o seguinte. Essa causa foi apresentada diante do juiz. Justo e bom. De repente, queridos, chega um advogado maravilhoso. Um advogado perfeito, que intercede por nós. E esse advogado fala para o juiz, fala, olha, essa conta precisa ser paga, porque o cara da Lamborghini não pode sair no prejuízo. A justiça precisa ser feita. Amém? O que o advogado faz? Olha, juiz, não se preocupe, porque eu vou pagar essa dívida. Eu tenho a condição perfeita
perfeita, ninguém pode pagar essa dívida no lugar dessa pessoa, senão eu. Eu vou quitar essa dívida. Então você não se preocupa, você dos Fiatzinho 147, porque eu vou pagar essa dívida no seu lugar. Eu vou quitar a sua dívida. Você não conhece essa pessoa, você não fez nada de bom para essa pessoa, mas ele escolheu se colocar no seu lugar diante desse juiz. Esse é o papel de Jesus Cristo nas nossas vidas, se colocando entre Deus e nós e o pecado. Você entende isso? Jesus se colocou entre o juiz e o infrator, e entre o pecado e o infrator, e trouxe redenção para as nossas vidas. Jesus tomou sobre si a nossa dívida. Então, tudo que nós tínhamos de pecado, de maldição, de impureza, de prisões, de amarguras, de enfermidades, todas as coisas ruins que estavam sobre nós por conta do pecado foram transferidas, colocadas, entregues a Jesus Cristo, não porque eu quis, mas porque Ele assim desejou se colocar entre o meu lugar e Deus, tomar o meu lugar como maldição. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Como se isso não bastasse, nós saímos daquele tribunal, queridos, livres. Mas não é constando alguma coisa no nosso histórico. É como se aquela dívida nunca tivesse existido. Quando você reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador e Ele diz, você aceita que eu seja o seu advogado? Você aceita que eu seja o seu Senhor? Você aceita que eu advogue a sua causa? Você aceita que eu me coloque no seu lugar, queridos? A nossa dívida não apenas é perdoada, mas ela é justificada. É como se ela nunca tivesse existido. E como nós recebemos isso do Senhor, queridos? Por meio da fé. Isso que Jesus fez por nós é graça. Isso é graça. É quando nós, aliás, isso é misericórdia. É quando nós não recebemos aquilo que deveríamos receber. Misericórdia. E nós acessamos a Cristo, nós recebemos isso por meio da fé em Jesus. E a fé, queridos, não é apenas você acreditar que Deus existe. Fé não é acreditar que Deus existe. Fé é obediência, confiança plena, completa. É uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus completamente. Fé, neste exemplo, quando o advogado chega e se apresenta, é saber que não existe, queridos, uma saída melhor para você do que aquele advogado entrar naquela causa para que ele possa te defender. Não existe outra saída para nós. Só a Jesus. Só a Cristo. Ele é a única verdade, Ele é o único caminho, Ele é a única vida. Não podemos rodar por aí, podemos quebrar a nossa cabeça, podemos pensar profundamente, tentando encontrar outra solução para a nossa vida, queridos. Não há dinheiro, não há emoção, não há sentimento, não há nada que este mundo, que esta vida possa gerar em nós que seja maior do que Cristo pode nos oferecer. Não há, queridos, nada que nós possamos fazer para ser salvos. Mesmo que sejamos boas pessoas. Mesmo que tenhamos boas intenções. Isso não resolve o problema da nossa salvação. Só Cristo Jesus. Então, pela fé em Jesus,
pela confiança plena e entregar a nossa vida para Ele, não saber, sem saber exatamente como se darão as próximas coisas, como é que eu vou fazer com a minha vida, como é que eu vou fazer com os meus maus comportamentos, como é que eu vou fazer para resolver os meus problemas, mas eu sei que de tudo que eu posso ter, eu tenho a Cristo, e isso é suficiente para mim. Como se não bastasse, esse nobre advogado é também um rei grandioso, muito, 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 muito rico, de uma riqueza que nós não sequer podemos compreender. E ele fala assim, olha, então agora você está livre. E você já pensa, né, tá bom? O que eu vou ter que pagar para esse homem agora? Sabe o que Jesus faz por nós, queridos? Nós passamos para Ele toda maldição, tudo que nós tínhamos foi gerado por conta do pecado. Sabe o que nós recebemos? Ele compartilha conosco a sua natureza. Ele compartilha conosco a sua herança. Ele compartilha conosco as suas bênçãos. Ele compartilha conosco o lugar de filho de Deus. Então é como se, além desse... Olha que loucura. Além desse advogado pagar a sua dívida sem que ele tenha qualquer obrigação comigo ou com você, ele também chega pra gente e fala assim, olha, agora eu quero dividir a minha herança com você, e você não vai ter mais um Fiatzinho 147, você vai ter toda a minha riqueza, e nós não estamos falando de dinheiro. Você vai ter toda a minha riqueza, você vai ser participante da minha glória, você vai morar onde eu moro, você vai comer o que eu como, você vai viver da vida que eu vivo. Eu vou proporcionar para você a melhor vida que você poderia ter nessa terra. E na vida vindoura. Então, além, queridos, de nós termos a nossa dívida, o problema do pecado resolvido diante do Senhor, nós recebemos bênçãos espirituais em Cristo Jesus, perdão, cura, misericórdia, graça, alegria, paz, esperança, força, renovo, o grande privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo, de poder compartilhar com outras pessoas o grande amor de Deus. E existe uma boa notícia: esse homem bom, poderoso, não quer fazer isso só por você. Então ele pergunta, você conhece alguém que esteja na mesma situação que você? Você conhece alguém que esteja numa situação de pobreza, de dívida eterna? Você conhece alguém? Porque eu quero pagar todas as dívidas daqueles que me desejam, daqueles que confiam em mim, daqueles que se entregam a mim. Eu quero todos eles, todos os que quiserem, todos os que desejarem, todos os que confiarem, todos os que se entregarem, todos os que tiverem fé, eu recebo eles no meu reino. É isso que Jesus fez por nós, queridos. É isso que Jesus fez por nós. E de que forma, queridos, isso implica, afeta as nossas vidas? Paulo diz aqui no verso 14 que nós somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o amor dele nos consome. Você já sentiu uma gratidão profunda por alguém assim? Alguém que fez algo muito especial para você? E se você pudesse, meu Deus, você daria um mundo àquela pessoa. Quando nós compreendemos o que Jesus fez por nós, o nosso lugar, onde nós estávamos e aonde nós estamos agora, queridos, não há outra resposta no nosso coração, a não ser plena gratidão ao Senhor. É entregar-se ao grande amor de Deus. Ser consumido por esse amor é um amor, é uma alegria, é uma gratidão.
ver que alguém, quando entrega a sua vida a Jesus, fica tão empolgado, fica tão intenso? Porque parece que os olhos daquela pessoa foram de fato abertos e ela viu uma coisa que ela não enxergava antes. E não existe outra resposta, é uma ansiedade, é uma alegria, é um prazer, é um ânimo, é uma motivação de servir a Jesus, de amá-lo profundamente. Eu nunca vou conseguir amar a Jesus como eu sou amada por Ele. Mas é isso que eu desejo no meu coração, é isso que eu busco profundamente. E a partir de agora, tudo que eu fizer vai ser pensando no Senhor, nesse Senhor que me livrou, queridos. Porque a consequência do meu pecado não era só uma prisão física, natural, mas era uma prisão eterna, de morte eterna. Queridos, todos nós, sem Deus, não íamos para o inferno. Nós já estávamos lá. A palavra de Deus diz que o Senhor nos resgatou da morte, do inferno e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Todos nós. Se você se sente, queridos, indigno, se você se sente indigno do que Jesus fez por você, do amor dele, de estar aqui, de orar, de ajustar a sua vida diante do Senhor, de responder a isso, eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo. Este lugar é para você, você é mais um de nós. Porque não tem ninguém aqui que seja digno. Não tem ninguém aqui que seja bom o suficiente. Não tem ninguém aqui que mereça, eu também não mereço, você não merece, que bom! Isso só ressalta o tamanho do amor de Deus por nós. E o tamanho da sua bondade. E se nós não formos, queridos, dominados pelo amor de Deus, nós vamos ser dominados por qualquer outra coisa. E você pode prestar atenção na sua vida, porque se o amor de Deus não te governa, alguma outra coisa governa o seu coração. Mas só o amor de Deus e o amor a Deus tem o poder de nos tornar plenos e nos transformar. Compreender o Evangelho, queridos, nos faz viver, nos motiva a viver da forma como Cristo deseja, como Cristo espera de nós. E ele diz assim, no verso 15, que ele morreu para que todos aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Coisa triste na nossa vida é viver para nós mesmos, queridos. Coisa triste na nossa vida é acordar, trabalhar e dormir pelos nossos próprios interesses. Coisa triste na nossa vida é você olhar para trás, final da sua vida, e ver que você desperdiçou os seus dias. Porque tudo que você fez, seja bom ou mal, não produziu nada eterno. Não cumpriu um propósito maior. Não revelou nada eterno. Você foi uma boa pessoa. Fez boas coisas. Mas nada disso, queridos, produziu salvação para você. Sabe por quê? Porque a salvação não é por obras. É pela graça de Jesus. Não tem explicação para isso. Você não precisa ser bom para ser salvo. Você sabia disso? Você não precisa ser bom para ser salvo. Você precisa ter fé em Jesus para ser salvo. Mas então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida? E eu vou para o céu porque eu estou salva? Não.
Ele diz aqui que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação. Ou seja, a partir da salvação, o Senhor preparou boas obras para que nós andássemos nela. O Senhor preparou uma vida de transformação. Mas nós não estamos entregues apenas à vontade de Deus por conta própria. Nós estamos entregues à vontade de Deus com a garantia do Senhor Jesus que Ele vai nos ajudar nesta caminhada a nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. Você tem a ajuda do Espírito Santo nessa jornada. E é difícil, é mesmo. É uma vida inteira de caminhada para sermos transformados. Mas nessa jornada, queridos, à medida em que nós vamos vivendo as consequências e ainda os efeitos do pecado nas nossas vidas, porque nós somos salvos do poder do pecado. Ele não age mais em nós de forma dominante. Quando nós temos a Cristo, nós não somos mais condicionados ao pecado. Agora nós não podemos mais dizer, eu não posso, eu não consigo. Eu não consigo vencer tal coisa, eu não consigo deixar tal coisa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo entregar o meu coração, eu não consigo pensar dessa maneira, eu não consigo entender, eu não posso. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor age em nós. A palavra de Deus diz que Ele opera em nós, tanto o nosso querer quanto o realizar. Significa que Deus trabalha agora nas nossas vontades também. O Senhor opera em nós os nossos desejos. E o Senhor também ajuda a concretizar as mudanças que nós precisamos viver na nossa vida. Mas nós precisamos ter o quê, queridos? Perseverança e arrependimento. Se nós não entendermos o lugar que nós estávamos e nos arrependermos, queridos, não haverá qualquer transformação nas nossas vidas. A gente vai entrar e vai sair, vai orar e vai falar, e vai clamar, e vai se jogar no chão, e pode fazer jejum, pode fazer o que você quiser, queridos. Mas se não houver arrependimento, não há santificação. Não há. A santificação é produzida em nós pelo Santo Espírito de Deus, que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades, os nossos pecados. Para quê, queridos? Para que nós possamos participar daquilo que Deus está fazendo. E a mensagem do Evangelho, queridos, não é sobre ir para o céu apenas, ou sobre não ir para o inferno apenas. Mas a boa notícia do Evangelho é sobre o céu veio até nós. Deus está conosco aqui nesta terra. E Ele tem uma missão para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos participar. E é sair por aí, queridos, anunciando a todos os que quiserem ouvir, de que há um advogado justo e bom, que traz salvação para a nossa causa, para a nossa vida. A esperança agora, queridos, para o seu casamento, a esperança para a sua saúde, a esperança para as suas finanças, a esperança para as suas relações, a esperança para a sua alma, para as suas emoções, a esperança para o seu caráter, a esperança para nós, porque Cristo vive, Deus está aqui, no meio de nós e em nós, vivo. Se coloque de pé.
Agora, queridos, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você recebeu a Cristo, você não é mais aquela pessoa que Ele encontrou. Não foi você que encontrou Jesus, queridos. Não foi você que o aceitou. Foi Ele que te encontrou. Ele te aceitou. E se você responder a isso, queridos, você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura, com uma herança, não dos seus pais, não do seu passado, uma herança eterna de Cristo Jesus. Não uma pessoa melhorada. E essa nova criatura, queridos, ela é gerada pela natureza de Jesus. Sabe o que isso significa? Que muitas pessoas dizem assim: eu vou parar de fazer tal coisa, e aí eu vou para Jesus. Aí eu vou deixar isso aqui, e daí eu vou, porque como que eu vou desse jeito? Eu preciso mudar isso aqui primeiro, eu vou mudar isso aqui primeiro e daí eu vou. Eu quero dizer para você, se você pensa assim ou já pensou assim, eu quero dizer para você, queridos, que se fosse possível nós mudarmos a nós mesmos, nós não precisaríamos de um Salvador. Você não pode, você não consegue, você pode tentar o quanto você quiser mudar a si mesmo, você não vai conseguir. Porque só Jesus pode trazer transformação para as nossas vidas, queridos. E eu te garanto que o Senhor conhece tudo em você. O Senhor conhece os seus piores pensamentos, os seus piores desejos, as piores coisas que existem em você. Ele conhece e Ele te ama mesmo assim. Ele te deseja mesmo assim. Ele quer se relacionar com você mesmo assim. Porque não é sobre o quanto eu e você somos bons, mas é sobre o quanto Jesus é bom. E sobre o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Então, em Cristo, queridos, eu não sou resumida às minhas atrações. Eu não sou resumida ao que eu sinto, ao que eu desejo, ao que eu faço, a quem eu fui, ao que eu pratiquei. Eu não sou resumida, a minha identidade não está firmada nessas coisas, ao que eu tenho. A minha identidade agora está firmada na imagem e semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor.